E aí, galera, continuando então, hoje em redação nós vamos fazer mais uma análise de redação nota 1000, tá bom? Porque esses exercícios de leitura de redação são importantíssimos, são essenciais para que a gente vá melhorando nossa capacidade de escrita, tá bom? Aula passada, nós tivemos uma aula sobre projetos de texto, né, onde nós vimos técnicas para começar a escrever o texto de maneira mais fluida, né? Basicamente, como fazer um bom planejamento do texto também. É uma competência muito importante, tá? Se vocês não viram esse vídeo, vejam. É muito importante. No final dessa aula também foi proposto a primeira redação que a gente ia escrever, né? O tema foi Caminhos para combater o racismo no Brasil. Alguns de vocês já me entregaram e eu já corrigi, devolvi. Alguns de vocês me entregaram e eu tô corrigindo ainda, tô para dar as devolutivas, tá bom? Vão fazendo conforme vocês conseguirem fazer e vão me entregando, tá bom? Não tem prazo, o importante é que vocês treinem, tá bom? Tentem escrever, façam o projeto de texto para planejar bem o texto. Não sou nem eu que tô falando, viu? Que é importante fazer projeto de texto. O próprio Enem escreve na cartilha do participante, que é aquele documento que eu mostrei para vocês aula passada, né? Eles mesmos falam, tem que fazer projeto de texto para você planejar bem seu texto, para ele estar bem estruturadinho. Então, façam a proposta do texto, tá bom? Planejem o texto, escrevam, mandam para mim, vejam a correção que eu vou mandar para vocês, que é muito importante. E além desse exercício de assistir às aulas, fazer as redações, ver a correção, é muito importante que a gente faça por várias vezes, assim, essas leituras, ou seja, continuadamente, né? Essas leituras de redação nota 1000, porque elas vão ajudar o nosso processo de escrita, né? A gente vai agregar repertório aí. Se a gente quer fazer uma redação nota 1000 ou com a maior nota possível, nada melhor do que ver outras redações que foram bem avaliadas também, né? Essa vai ser a segunda análise de redação nota 1000 que a gente está fazendo, tá bom? A primeira redação a gente fez, a primeira análise de redação a gente fez na aula de estrutura da dissertação argumentativa. Essa aula vai ser só de análise de redação, tá bom? Porque esse aqui tem que ser o foco nesse momento. O que a gente vai estar analisando hoje, tá? O básico do que uma boa dissertação argumentativa tem que ter, ok? A gente vai estar analisando a estrutura, tá bom? Ou seja, como esses parágrafos vão estar distribuídos, ver como a tese está construída, como os argumentos estão sustentando a tese. Vamos ver como está a proposta de intervenção, tá bom? A proposta de intervenção só ela sozinha vale 1/5 da nota, vale 200 pontos, tá bom? Só a proposta de intervenção vale muito ponto. Então, ela tem que estar bem estruturadinha, a gente vai analisar isso e a gente vai analisar também os recursos linguísticos que estão sendo usados na dissertação para estabelecer a coesão e a coerência. Então, a gente vai ver como a pessoa articulou as ideias, ok? Quanto ela usou os conectivos, por exemplo, qual é o tamanho dos períodos que ela escreve, a gente vai ver já porque isso é importante. E é interessante a gente ver também os recursos argumentativos que esse autor ou essa autora foi usando ao longo do texto. A gente teve uma aula sobre tipos de argumentação, onde a gente viu comparação, alusão histórica, prova concreta, argumento de autoridade e retorção. São os principais argumentos, tá bom? E é interessante ler o texto bem avaliados para a gente ver que os autores usam esses tipos de argumentação. Portanto, é importante que vocês usem também, tá bom? Como que a gente treina isso? Lendo e escrevendo, tá bom? Por isso é importante fazer a redação e ler as redações bem avaliadas. Vamos lá? Deixa eu beber minha aguinha. Mais uma coisa que faltou explicar. Essa redação que vocês estão tendo que fazer agora para mim, a primeira proposta, né, Caminhos para combate do racismo no Brasil. Só que esse tema, ele foi dado no Enem do meio do ano.
Então, eu não encontrei disponível na internet provas, redações, né, nota 1000 desse tema. Normalmente, o Enem disponibiliza só as redações nota 1000 do tema primeiro do ano, daquele vestibular que todo mundo faz no final do ano. Os Enems de meio de ano não são tão divulgados assim. Então, eu não achei redação nota 1000 com esse tema, Caminhos para combater o racismo no Brasil, tá bom? Então, eu tinha duas opções. Ou pegar uma redação nota 1000 de outros temas que a gente ainda vai estudar, ou pegar a redação nota 1000 de tema que a gente já estudou. Eu escolhi pegar a redação nota 1000 de tema que a gente já estudou para não atrapalhar o nosso processo de escrita nas redações que a gente ainda vai fazer, tá bom? Por isso, o tema vai ser repetido, tá bom? De novo, a gente vai ver um texto sobre persistência da violência contra a mulher no Brasil, que foi o texto que a gente analisou também nas últimas aulas, tá bom? Mas é por esse motivo, tá? As próximas propostas vão ter textos novos de outros temas para a gente avaliar. Esse texto foi escrito pela Cecília Maria Lima Leite e o título que ela escolheu foi Violação à Dignidade Feminina, tá bom? Lembrando que no Enem, o título, vocês lembram? É opcional, tá bom? Você pode colocar, você pode não colocar, não vai alterar a sua nota, tá bom? Seu título não vai fazer nem com que sua nota diminua, nem com que sua nota abaixe, tá bom? Vamos lá. Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir como expoente. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá, na maioria das vezes, no ambiente doméstico. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem expor questões que acreditam ser de ordem particular. Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho, condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo institucional afetivo que ela teme romper. Outro assim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camufladas em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata o sociólogo Pierre Bourdieu. A violação aos direitos humanos não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. Destarte, é fato que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de outros países no combate à violência contra a mulher, por ter promulgado a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário que o governo reforce o atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas em turnos de 24 horas para o registro de queixas. Por outro lado, uma iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as penas para os condenados e assim coibir mais violações. É fundamental que o poder público e a sociedade, por meio de denúncias, combatam práticas machistas e a execrável prática do feminismo. Terminamos aqui. O que vocês acharam? Vamos para as análises? Deixa eu tomar minha aguinha, que lê dá sede. Primeira coisa que eu queria analisar aqui com vocês, por isso eu estou dando zoom, é a estrutura geral do nosso texto. Nosso texto não, né? Do texto da Cecília. Mas o nosso texto aqui, que a gente está analisando ele. Olha só como ele está dividido em um parágrafo de introdução,
2 parágrafos de desenvolvimento, né, que é a maior parte do texto, corpo do texto, e um parágrafo de conclusão, que é o maior parágrafo do texto, porque apresenta a proposta de intervenção, ok? Lembrando que a proposta de intervenção, ela é muito, muito, muito importante. Só ela é 1/5, ó, 1/5 da sua nota é só a sua proposta de intervenção. Ela vale 200 pontos em uma prova de 1000, tá bom? Então é muito importante que essa proposta de intervenção, ela esteja bem escrita, bem detalhada. A gente vai ver, analisar a proposta da Cecília já, da autora, vou dizer autora, tá bom? Pra não ficar expondo a menina aqui. Mais uma aguinha, eu tô com sede. Eu queria que vocês lembrassem comigo agora o que uma boa introdução da redação do Enem tem que ter. Sempre. Uma boa introdução tem que ter 2 coisas. Quais são essas coisas? Vocês já estão vendo na tela, né? Tá, tem a colinha aí. Mas uma boa... Tá dando pra ler? Deixa eu dar mais um zoom aqui, que eu não sei se tá pequeno demais pra vocês. Melhorou? Uma boa introdução tem sempre uma contextualização e uma tese, tá bom? Quer ver? Deixa eu voltar aqui nas nossas aulinhas. Tipo de argumento, projeto de texto, estrutura da dissertação. É sempre bom visualizar. Esse esquema tem que estar cristalizado, fixo na cabeça de vocês, tá bom? Esse esqueminha aqui, ó. A introdução, ela obrigatoriamente tem que ter sempre contextualização e tese, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Vamos ver se a nossa autora colocou, dividiu assim, ó, vamos ler o começo. Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a Frances Simone de Beauvoir como expoente perfeito. Ela fez uma contextualização, né, bastante geral, né, ela fez uma contextualização histórica, sobre o papel feminino nas sociedades ocidentais, né? Então ela começou com um escopo bem grande, ela está falando de sociedades ocidentais historicamente, né? E até citou a Simone de Beauvoir aqui, né? Que é uma teórica feminista importante, e é interessante essa citação que ela trouxe, porque isso indica logo no começo, para o avaliador, algo que a gente chama de repertório. O que é repertório? É basicamente a sua bagagem, tá bom? É você mostrando para o seu corretor o que você sabe sobre aquele tema, além das informações que deram para você na prova, tá bom? Isso é muito interessante. Então, aqui a gente tem a contextualização, né? Que precisa ter sempre. E continuando. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática presente no Brasil. Então, ó, aí ela começou abrangente, falando do papel feminino nas sociedades ocidentais, né? Aí ela já funilou e começou a falar do Brasil, o que é muito importante, porque a gente está discutindo a persistência da violência contra a mulher no Brasil, tá bom? Uma vez que ela se dá, na maioria das vezes, no ambiente doméstico. Essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, pois muitas mulheres temem por expor questões que acreditam ser de ordem particular. Tá aí a nossa tese. Vocês lembram o que é a tese? A tese é outra coisa que precisa sempre estar dentro da introdução, ok? Logo depois da contextualização, e ela é definida por ser a síntese das ideias. Tá bom? Um resumão dos seus argumentos, o que em suma você pensa sobre aquele assunto. Qual é a tese dela? Que apesar, né, conquanto, a gente vai ver depois, é uma conjunção adversativa, né? Conquanto tenham tido avanços nas políticas dos direitos civis no Brasil, apesar de terem tido melhoras, a violência contra a mulher continua no Brasil, persiste no Brasil. E ela se dá muitas vezes porque acontece no ambiente doméstico, né, que foi o que ela colocou, e isso dificulta a denúncia dos agressores, né, porque as mulheres temem em fazer essa denúncia, por conta de toda uma sociedade que reforça, né, essas questões. Essa é a tese dela, ok? Vamos ver
como a nossa autora vai desenvolver essa tese. Vamos reler os outros parágrafos. Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, irmão ou marido ou filho, condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo institucional afetivo que ela tenta romper. Aqui, a nossa autora elaborou um pouco mais o que ela trouxe na tese aqui, né? Que a maioria das violências se dá em ambiente doméstico, né? Continuando. Outro, sim, é válido salientar que a violência de gênero está presente em todas as camadas sociais, camufladas em pequenos hábitos cotidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual trata Pierre de Bourdieu. A violação aos direitos humanos não consiste somente no embate físico. O desrespeito está, sobretudo, na perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou do grupo social. Aqui, ela fez uma relação com uma teoria da sociologia e trouxe um autor que é uma autoridade nesse assunto, que é o Pierre Bourdieu, ok? Então, aqui ela usa um tipo de argumentação que a gente viu na nossa aula de tipos de argumento. Qual a argumentação que ela está trazendo aqui? O argumento de autoridade, porque ela está citando uma teoria e uma análise de um pensador, né, de um sociólogo que é referência no assunto, que é uma autoridade no assunto, ok? Isso traz muita potência argumentativa para o que ela está dizendo, ok? É muito importante que no seu texto ou você traga um argumento de autoridade, tá? Cite um pensador, uma autoridade, um cientista, um sociólogo, um filósofo, ou que você traga dados, tá bom? Sobre o tema, ou que você faça uma retomada histórica, tá bom? Aí você traz uma alusão histórica, ou que você faça um argumento por retorção, que foi o último que a gente estudou na nossa aula de tipos de argumento, que é um contra-argumento, um rebate, né? E cabe mais para uns temas do que para outros, né? Depois a gente vê isso com mais calma. Mas vocês conseguem perceber o uso do argumento de autoridade aqui? Isso é muito, muito importante para agregar não só é muito útil que se use, né, esse tipo de argumento, mas ele é muito bem avaliado também. Então, assim, sempre procurem usar um desses tipos de argumento. Deixa eu tomar minha aguinha. Agora, a terceira característica que a gente vai analisar nesse texto bem avaliado, e lembrando que a gente está analisando para que vocês consigam entender melhor esses conceitos que a gente trabalha em aula, sobre tese, sobre argumento, sobre proposta de intervenção, para que vocês consigam ver materializado o que são essas coisas e vocês consigam aplicar na redação de vocês, tá bom? Para não ficar só uma coisa abstrata, tá? Aqui a gente está vendo realmente como que se faz uma boa redação, como que aparece a tese, como que aparecem os argumentos, tá bom? Isso é para ajudar vocês a fazerem o texto de vocês. Deixa eu dar o zoom básico aqui para ajudar vocês a enxergarem melhor. Carrega, meu filho. O que foi? Tá sem internet? Não. Aí. Vamos analisar agora a proposta de intervenção. Eu vou até deixar maior, que a proposta de intervenção é só um parágrafo. Então, vamos lá. O que é importante na proposta de intervenção? Primeiro, o que é a proposta de intervenção, né? A gente já conversou sobre isso. Em termos de estrutura, ela está sempre na conclusão, tá? Uma proposta de intervenção bem escrita, ela tem que responder a perguntas, né? O que vai ser feito, quem vai ser responsável por fazer e como que isso vai ser feito. A gente tem que conseguir responder essas perguntinhas, tá? Vamos ver o que ela trouxe aqui pra gente. Destarte, é fato que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de outros países no combate à violência contra a mulher.
por ter promulgado a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário que o governo reforce os atendimentos às vítimas, criando mais delegacias especializadas em turnos de 24 horas para o registro de queixas. Então, olha só, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito, né? O governo precisa reforçar o atendimento às vítimas. Tá aqui. Mas quem, né? Quem precisa reforçar o atendimento às vítimas? O governo. Tá aqui destacado quem tem que fazer, né? E como isso vai ser feito? Como que vai ser reforçado o atendimento às vítimas? Criando mais delegacias especializadas em turnos de 24 horas para o registro de queixas. Olha aqui. A conclusão tem que, no parágrafo de conclusão, tem que ter a nossa proposta de intervenção. E a proposta de intervenção tem que responder o que, quem e como. O que tem que ser feito? Reforço atendimento às vítimas. Quem vai fazer? Governo. Como vai fazer? Criando mais delegacias, turnos de 24 horas e registro de queixas. Perceba como está detalhado aqui? E é interessante também que você aborde o problema de vários ângulos, né? Então aqui ela falou sobre o respaldo jurídico, né? Da delegacia de atendimento às vítimas, e ela deu mais propostas. Olha, por outro lado, uma iniciativa plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do feminicídio como crime de ódio hediondo, no intuito de endurecer as penas para os condenados e assim coibir mais violações. Então aqui, ó, o que deve ser feito? Tipificação de feminicídio, ok? E por que isso é importante? Porque isso pode diminuir, né? Pode endurecer as penas, né, e diminuir o número de violações. E quem vai ser o responsável por isso? Aqui ela coloca, olha, eu vou até destacar aqui para a gente ver melhor, Congresso Nacional, ok? Então, a primeira proposta era o governo como um todo, aqui é o Congresso Nacional, tá bom? E vamos ver a última das propostas que ela coloca. É fundamental que o poder público e a sociedade, por meio de denúncias, combatam práticas machistas e a execrável prática do feminismo. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser combatido as práticas machistas, né? Como isso vai ser feito? Por meio de denúncias. Quem vai fazer isso? O poder público e a sociedade. Deixa eu destacar aqui pra gente também. Então, percebam que ela está respondendo, esse parágrafo de conclusão está respondendo o que precisa ser feito, quem vai ser responsável por fazer e como isso vai ser implementado. É muito importante que a sua proposta de intervenção ela esteja bem detalhada, tá bom? Deu para entender, galera? Show! Agora, caminhando para o final, vamos dar uma olhada no uso dos recursos linguísticos aplicados nesse texto. Deixa eu aumentar o que usam pra gente. Dentro dos recursos linguísticos, alguma das coisas que a gente pode analisar é o uso de conjunções. E por que o uso de conjunções é interessante? Porque as conjunções, a gente viu isso em morfologia, são as palavras, né, que vão estabelecer relações entre as ideias, vão estabelecer relações entre as frases, relações de sentido, tá? E essas relações pode ser uma relação de oposição, então uma ideia está se opondo à outra, pode ser relação de conclusão, se eu digo isso, portanto, isso significa tal e tal e tal, né? Essas conjunções são importantes para a gente entender a articulação das ideias. Outra coisa interessante da gente ver nos recursos linguísticos é o tamanho dos períodos. A gente viu, agora de pouco, em gramática, né? O que é um período? Tá? O período ele é um enunciado composto por várias orações, tá bom? É importante que o período acaba sempre com ponto final, com ponto de interrogação, com ponto de exclamação. É importante que o seu período, na sua redação argumentativa, ele não tenha mais do que 3 ou 4 linhas, tá bom? Porque um período muito grande dificulta, o entendimento fica muito maçante. Tá? E isso é uma coisa que a gente acaba não prestando tanta atenção quando a gente escreve. É muito comum eu ver vocês escrevendo redações que às vezes um parágrafo inteiro está no mesmo período. Tá? A gente tem que ir melhorando essa escrita, aperfeiçoando isso com o tempo.
tá bom? Vamos ao que interessa, então. Eu separei aqui, vocês lembram que a gente estudou que as conjunções elas são divididas em vários tipos, né? Então a gente tem conjunções opositivas, aditivas, conclusivas, opositivas não, adversativas, desculpa. Vários tipos de conjunções. Aqui, ó, eu vou até tirar o zoom pra gente conseguir ver tudo. Cada conjunção utilizada eu coloquei de uma cor, tá bom? Pra gente... essa aqui é a mesma cor. Que eu coloquei com um tom mais escuro. Deixa eu colocar um tom mais claro aqui. Acho que foi isso aqui. Não. Gente, esquece o que eu tô fazendo, tá? Pronto. Finge que nada aconteceu. Mas enfim, cada conjunção, cada tipo de conjunção eu coloquei da mesma cor, tá? Pra vocês verem a relação de sentido nas ideias. Vamos ver parágrafo por parágrafo agora. Olha só. Aqui no primeiro parágrafo, ela usou de conjunção... outra coisa. Aqui, em conjunção, eu não considerei o uso da conjunção aditiva e, tá bom? A palavrinha mesmo, e. Por exemplo, eu gosto de bala e de chocolate e de sorvete. Eu não contei o e, porque normalmente a gente usa muito e no texto, né? Então vai ficar muita coisa. Então, eu ignorei o e, mas o e é conjunção, tá bom? Olha só. Conquanto aqui é uma conjunção adversativa, poderia ser substituída por mas, por um entretanto, por um apesar de, tá? Ela usou uma conjunção adversativa, porque ela disse que historicamente o papel feminino nas sociedades vem sido subjugado aos interesses masculinos, e isso começou a mudar em meados do século XX, tá? Mas, entretanto, conquanto tenham sido aí a oposição adversativa obtidos avanços no que se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher continua no Brasil. Daí a ideia de oposição. Primeira conjunção que ela usou no texto dela foi para explicitar essa alternância, né? Porque tem tido avanços, mas o Brasil ainda tem muitos problemas, tá? Próxima conjunção que ela usou foi esse aqui, uma vez que, né, que aqui desempenha o papel de uma conjunção causal, né? Olha só, é uma problemática persistente no Brasil, uma vez que ela se dá, na maioria das vezes, no ambiente doméstico. É uma relação de causa e consequência aí, né? A persistência continua porque, porque causal, né? De causa. Muitas vezes acontece mesmo no ambiente doméstico. Foi isso que ela quis expressar aqui. Então, a segunda conjunção que ela usou. O próximo parágrafo ela iniciou, é muito importante e interessante que vocês procurem iniciar os parágrafos de vocês sempre com uma conjunção, assim como ela fez, tá bom? O segundo parágrafo, ela começou com uma conjunção causal também, ó. É uma conjunção causal, esquece isso aqui. Com efeito, por isso, por causa disso, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas. Por causa disso, né, ganhou destaque. Aí, contudo, assim como o conquanto, é uma conjunção adversativa, né? Apesar, né, da participação feminina ter aumentado em lugares públicos, ainda existe uma lógica sexista em algumas famílias, né? Então, aí a relação de oposição das ideias, de novo, trazida aqui por essa conjunção adversativa. E aí ela começa um outro período, né? Ponto final, famílias, ponto final. Outro período. Nesse contexto, aqui nesse contexto, é uma conjunção conclusiva, porque aqui ela estabeleceu um fato, né? E aqui ela está dizendo, por conta desse fato, né? Ela está concluindo que por conta disso, isso, se isso, logo isso, né? A agressão parte de um pai, irmão, marido ou filho, já que ela disse que existe uma lógica sexista em algumas famílias ainda, né? Aí ela está dizendo. No terceiro parágrafo, ela usou duas conjunções aditivas. O que são conjunções aditivas? A gente já viu. São conjunções que estabelecem relação de sentido complementar entre as ideias, né? Então, além disso, o próprio e, outro sim, mas também, né? São todas conjunções que vão adicionar, né? Não tem uma relação de oposição, ok? O outro sim, o mas também, né? O mas, frequentemente, ele é muito usado como
uma uma conjunção adversativa, só que o mas também é uma conjunção aditiva, ok? O parágrafo final dela, né, a conclusão, ela usa um destarte. Destarte é uma conjunção conclusiva, né, assim como nesse contexto. E faz sentido porque ela está iniciando a conclusão dela e é fundamental que você inicie sua conjunção, seu parágrafo final, a sua conclusão, com uma conjunção conclusiva, tá bom? E ela introduz as propostas de intervenção delas com duas conjunções adversativas, aqui o entretanto e o por outro lado. E a última conjunção que ela usa é o assim, né? Que é outra conjunção causal, assim como ela usou aqui o com efeito e uma vez que. Tá bom? Olha só a quantidade de conjunções que ela usou ao longo do texto dela. Ok? Todo parágrafo ela usou pelo menos duas conjunções. E é muito importante que vocês façam isso também. Agora, a última coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no tamanho dos períodos, ou seja, nas frases até o ponto final, tá bom? Que ela usou. Ó, eu vou dar um Ctrl F em pontinho aqui, em ponto final, pra gente conseguir ver isso melhor, ó. O primeiro período dela tá aqui, ó, termina aqui, tem 3 linhas. Lembra que eu falei de 3 a 4 no máximo, 3 linhas. Segundo período, 3 linhas. Último período, 2 linhas. Terceiro período, 2 linhas. Quarto é 2 linhas. Depois, ali 3 linhas, 2 linhas, 3 linhas. Aqui ela usa 4 linhas, ó, daqui até aqui, mas começando no finalzinho e terminando no comecinho. Então, quase 3 linhas e meia, já tá no limite aí, né? Aí, 3 linhas de novo, ó, 3 linhas de novo e 3 linhas. Perceba que ao longo do texto, ela quase não passou 3 linhas e quando passou só um pouquinho. Porque é muito importante que não temos períodos muito longos, tá bom? Porque períodos muito longos atrapalham a coesão e a coerência do texto, ok? Então, retomando, só para a gente sempre ficar fixo, tá bom? Essa tem que ser a estrutura da nossa dissertação argumentativa, tá bom? Introdução, sempre contextualização, mais tese, tá? No seu desenvolvimento, pense nos tipos de argumento e utilize argumentos interessantes para sustentar a sua tese, tá bom? Proposta de intervenção bem detalhada e ao longo do seu texto inteiro, procure usar sempre conjunções para estabelecer relação entre as suas ideias e não faça períodos muito longos, tá bom? É isso por enquanto, pessoal. Beijo, até a próxima!